questões amorosas nas consultas de tarô. No vídeo de hoje eu vou desmistificar algumas questões a respeito desse tipo de consulta, vou te ensinar a fazer as melhores perguntas e ainda vou dar umas sugestões de tiragem específicas para isso. E aí, tudo bem com você? Questões amorosas e de relacionamento são um dos assuntos mais buscados nas consultas de tarô. Para começar aqui o nosso vídeo, eu preciso esclarecer para você um ponto que eu sempre aviso as pessoas que vêm fazer consulta comigo e que eu falo muito aí nos vídeos para a gente poder alinhar as expectativas. O tarô, ele não vai trazer uma previsão de futuro. Ele também não vai te mostrar ali qual vai ser o seu destino. O tarô, ele consegue apenas esclarecer para a gente, mostrar para a gente quais são as possibilidades. A gente tem infinitas possibilidades ali na resolução das nossas questões, nesse caso aqui, as questões amorosas. E o tarô, ele consegue trazer para a gente aspectos sobre aquela resolução daquela questão que a gente não está conseguindo ver, mas que já está no nosso campo. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de previsão nisso. Ele só consegue como se tirasse um véu da nossa frente e mostrar ali quais são os aspectos, né? Quais são os aspectos de luz e de sombra que a gente tem relacionados àquela questão. Então, já fica aqui uma pista que o que é mais importante de tudo quando a gente vai fazer uma consulta de tarô é saber fazer a pergunta. Porque dependendo da forma como essa pergunta for feita, se essa pergunta ela não tiver uma clareza, a resposta também não será clara. E você vai, às vezes, até sair com mais dúvida do que quando você chegou. Não é o tarólogo que vai te trazer uma resposta. O tarólogo ele vai te mostrar as possibilidades ali, mas a resposta é você que vai escolher, você tem livre-arbítrio. Para quem ainda não entende muito bem como é que funciona aí o tarô, são cartas que a gente utiliza como ferramenta para nos ajudar a ter respostas sobre determinados assuntos, a ter insights, ter ideias ali sobre assuntos que a gente não está conseguindo resolver sozinho. Mas como eu expliquei, não tem nada de previsão aí. O que costuma acontecer quando as pessoas vão fazer uma consulta de tarô sobre relacionamento, sobre questões amorosas, é que costuma se dar muita importância, alguns tarólogos dão muita importância para determinadas cartas. Por exemplo, os enamorados, o nome até já sugere o motivo, o diabo, porque traz alguma coisa ligada ali às energias sexuais, né? Só que o que acontece é que qualquer carta, qualquer um dos arcanos maiores pode nos trazer respostas. Qualquer arcano maior tem o seu lado luz, o seu lado sombra e pode trazer respostas para a gente sobre essas questões relacionadas aí ao amor, questões de relacionamento. Então não são só algumas cartas que conseguem trazer essas respostas para a gente. Aliás, dentro dos arcanos menores, uma outra forma que a gente tem de utilizar as cartas é separando ali no baralho as cartas de copas, que são cartas relacionadas às emoções, e a gente utilizar somente as cartas de copas nessa leitura. Aliás, existem alguns tipos de jogos que vão se utilizar realmente só dos arcanos menores. Para você que não está familiarizado aí com esses termos, os arcanos maiores são aqueles que são mais associados, né? São 22 cartas mais associadas ao tarô, que tem ali figuras como o louco, a morte, o sol, a lua, a estrela. E os arcanos menores são 56 cartas que divididas ali em 4 naipes que se assemelham ao nosso baralho de jogar cartas, tá? Dentro do jogo, os arcanos maiores eles vão ter uma representatividade maior quando jogados junto com os menores. Mas os menores eles nos trazem referências sobre o que está, referências materiais, né, sobre o que está acontecendo aqui no plano terreno. Então eles são muito importantes ali também no jogo, só para a gente poder alinhar e tá na mesma página para eu continuar aí a nossa explicação. Então veja, quando a gente vai olhar para as questões de amor,
A gente não precisa olhar para uma carta específica. Na verdade, a gente pode trabalhar com todas elas. Tudo vai depender do que você está precisando saber, quais são os teus questionamentos. Veja aí, a gente já começa a olhar a importância do tipo de questão que você vai trazer. Então agora eu vou tentar colocar aqui para você quais são as questões que elas vão te trazer uma resposta mais truncada, que vai ser mais difícil ali para o tarólogo conseguir esclarecer o que você está querendo, e vou trazer alguns exemplos de questões que você pode usar e que vão facilitar bastante o entendimento, vão facilitar ali na hora da gente fazer a leitura. Questões do tipo, ele ou ela é a pessoa ideal para mim? Vou arrumar um namorado, ou então meu relacionamento vai acabar? São questões que elas são bastante comuns de serem trazidas para consulta. Só que são questões fechadas, cuja resposta ela vai ser sim ou não. Então, vou arrumar um namorado? Ou sim ou não. Talvez. Veja que a gente não consegue ali, fica mais difícil da gente extrair das cartas uma resposta que seja satisfatória. Então, essa pessoa, ela vai ser boa para mim? Ah, sim, vai. Tá, e daí? O que mais que a gente tem sobre esse relacionamento que você está pensando em iniciar? Devo terminar com o meu namorado? Devo me divorciar do meu marido? Não. E daí? Não, por quê? Porque se você está trazendo essa questão é porque você já pensou nessa possibilidade. Então, por que sim? Por que não? A resposta ali ela fica truncada, fica pobre essa leitura. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de tipos de perguntas que elas são mais elaboradas, em que a gente pode fazer o jogo e aí sim conseguir extrair alguma coisa ali das cartas que pode ser bastante útil para a gente conseguir colocar em prática na nossa vida. Por exemplo, o que devo fazer para melhorar o meu relacionamento? O que o futuro reserva para o meu relacionamento? Quais são os meus bloqueios no âmbito do amor? O que pode estar bloqueando a minha relação? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o meu companheiro? Então veja que são perguntas abertas em que a gente pode utilizar ali as cartas para realmente extrair algo útil, que não seja só um sim ou não. Essa é a diferença entre o tarólogo mais experiente e um outro que está iniciando, porque ele vai conseguir te dar esse tipo de orientação. Chegar e falar, olha, vamos melhorar a sua pergunta para a gente conseguir extrair algo mais útil aqui do que simplesmente um sim e um não. Então, na consulta é legal ter uma conversa ali antes, ao invés de já sair logo abrindo as cartas e tirando as cartas. Até porque, dependendo da pergunta que for feita, a gente vai decidir qual é o tipo de jogo que vai ser feito. Eu vou mostrar aqui alguns tipos de jogos que a gente pode fazer nas consultas relacionadas ao amor, consultas de relacionamento amoroso, para você poder entender melhor aí essa relação entre pergunta e resposta. Lembrando que eu vou trazer aqui 3 alternativas, né? Mas elas não são as únicas possibilidades. Isso também vai do conhecimento e da afinidade do tarólogo ali com o jogo. Veja, não existem alguns jogos que eles são mais comuns, que eles são bastante conhecidos, mas na verdade as mandalas, né, que o tarólogo ele vai tirar, ele pode ter uma forma própria, né, uma forma que ele desenvolveu para fazer essa leitura, aí tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado com isso. O que eu vou trazer aqui são só 3 exemplos para poder te ajudar a entender melhor como é que funciona esse mecanismo. Uma tiragem bem simples é a tiragem de 2 cartas, onde uma vai estar representando os aspectos positivos e a outra vai estar representando os aspectos negativos daquele relacionamento, que é importante antes da gente fazer a tiragem, antes de fazer todo o processo ali de embaralhar, cortar e escolher as cartas, a gente já deixar determinado, né? Qual que é a pergunta, que é esse tipo de jogo que a gente vai fazer. Se você estiver jogando para você mesmo, isso pode ser feito de forma mental, né? Se você estiver junto com o tarólogo vai
dar esse caminho, né? Toda essa explicação. E aí você vai determinar. Então, essa primeira carta que eu vou tirar são os aspectos positivos dessa relação. E essa segunda carta que eu vou tirar são os aspectos negativos, ou ao contrário. O mais importante é você determinar isso antes de iniciar a tiragem. E não pode mudar de ideia ali, depois que olhar as cartas, você fala, não gostei muito disso, vamos trocar, tá? Então, esse primeiro jogo, que é um jogo bem simples, é olhar o lado sombra, né, e o lado luz daquela pergunta que você está fazendo. A gente pode fazer isso usando tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores. E se a gente estiver jogando com os arcanos maiores, eu ainda posso colocar por cima, né, deitar por cima, arcanos menores para poder me trazer uma compreensão melhor sobre aquele assunto, se ainda aquilo não tivesse ficado muito claro, ok? Então vamos para o próximo tipo de jogo. Um outro tipo de tiragem bem interessante para questões amorosas é a gente olhar uma tiragem de 3 cartas, onde a gente vai olhar para o passado, para o presente e para o futuro daquela relação, dentro daquela questão que foi formulada. Eu vou fazer uma demonstração prática aqui, hipotética, tá? Não estou fazendo a tiragem para você, presta atenção, não vai levar isso como uma previsão, né, para você, porque não é isso, é só para poder te explicar como é que funciona essa tiragem. Antes de te trazer o exemplo aí dessa segunda tiragem, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. E é claro, curtiu o vídeo? Já deixa seu like aí. Digamos que a pergunta seja sobre o futuro de um relacionamento atual. A primeira carta, o 2 de copas, está numa posição que eu designei para passado, indicando uma conexão forte e harmoniosa. Essa segunda carta, o 3 de espadas, está na posição que eu designei para presente, talvez mostrando desafios ou as mágoas atuais. E essa terceira carta, que é um 10 de copas, na posição que eu designei para futuro, está sugerindo um final feliz e harmônico. A intenção aqui foi te mostrar em linhas gerais como funciona essa leitura. É claro que ali no momento tem outras informações para serem passadas mais detalhadas, mas a intenção aqui não é te ensinar o significado de cada carta. Até porque existem coisas que vão depender ali do campo, né? Do campo da pessoa que está fazendo a consulta, do campo do consultante. Vai rolar uma troca de informações entre o tarólogo e esse consultante para poder fazer, então, uma leitura mais detalhada. Era só mesmo para você ver e poder perceber como é que uma das possibilidades que a gente tem. E a terceira forma de abrir as cartas aqui para questões amorosas chama-se jogo dos relacionamentos. É onde a gente consegue olhar uma coluna representando, então, uma pessoa, a outra coluna representando a outra, então uma representando você, a outra coluna representando a pessoa com quem você quer se relacionar, o que você está se relacionando, e a gente conseguir entender como que essas pessoas, elas pensam, sentem e agem uma em relação à outra. Quais são os aspectos ali que fazem com que elas, com que dê liga, né, ou não, nesse relacionamento. Você já sabia da importância das perguntas, de como fazer as perguntas aí numa consulta de tarô? Já conhecia essas tiragens? Coloca aí nos comentários pra mim. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.